Eu aprecio muito e agradeço aos irmãos que estão aqui, enfrentando uma chuva para sair de casa, para sair do carro, entrar na igreja. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. E certamente nós temos necessidade de estar com o povo de Deus para estarmos juntos, não importa o número, mas estarmos com o povo de Deus. Eu já estou com o povo de Deus dentro da minha casa, minha esposa, algumas outras pessoas que eu vejo, mas tem um grupo que a gente sempre quer estar junto também, que são as pessoas da igreja. Então nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos e nós vamos estudar hoje 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Algumas coisas fazem muita falta. Não ter maturidade para alguns assuntos fazem muita falta, ou faz muita falta. Não ter amor faz muita falta. Um lar que vive sem amor é um lar faltoso, é um lar que carece muito de algo muito importante para as nossas vidas: sentir-se aceito, sentir-se acolhido, ajudar outras pessoas, na nossa casa mesmo. E saindo dos nossos lares, nós vamos ver essa falta muito maior. Há pessoas que não tem ninguém no mundo que se importe com elas. Pelo menos elas não conseguem ver ninguém que se importe com elas. Há pessoas que acham que ninguém se importa. E há pessoas que realmente não se importam com outras pessoas que não sejam a sua própria família. Aí o mundo vai ficando muito isolado uns dos outros. As pessoas vão se sentindo muito desprotegidas e com medo, porque a falta de amor, ela traz um medo nas pessoas. Por exemplo, um idoso que não tem alguém que cuida dele, ele começa a ficar com muito medo de tudo, porque ele fala: e se eu cair aqui no banheiro sozinho? Eu vou morrer aqui, ninguém vai ficar sabendo, e aquilo causa um grande medo. As pessoas que são sozinhas na vida são pessoas também medrosas. Não medrosas no sentido de covardes, mas elas se sentem atemorizadas com tudo ao redor delas. Mas tem pessoas que vivem sozinhas e parece que são muito corajosas. E tem pessoas que vivem sozinhas que inclusive são muito bravas. Mas isso só esconde o medo que elas têm. Elas precisam sobreviver emocionalmente. E por isso elas dão uma de corajosas, às vezes elas dão uma de independentes também, e com isso vai maquiando o medo que elas têm. Eu sou algum especialista em medo, em fobia? Eu sou algum especialista em saber o que as pessoas sentem? Não. Mas o apóstolo João fala que o amor lança fora todo medo. Eu só fiz a viagem de volta, que as pessoas com falta de amor, elas são pessoas que têm muito medo. E quando o coração delas enche de amor, tanto elas sendo acolhidas por alguém, ou elas cuidando de alguém, as fobias delas vão sumindo.
esposa não gosta tanto de água assim. E eu sou um nadador de piscina, mas não de piscina olímpica, de piscina de brincadeirinha mesmo. Se dá pé, eu consigo nadar, porque aí logo eu coloco o pé assim. Eu não me sinto muito seguro, embora eu sei nadar, eu não sinto muito seguro ficar grandes extensões sem colocar o pé no chão. E uma vez nós íamos visitar a nossa filha, que morava num lugar onde tinha que ir de embarcação, de canoa, com motor. Era meia hora da terra. Só que era no mar, ou quase no mar, no Rio Amazonas. Aquela parte que nós passávamos tinha 10 quilômetros de largura. Passando aquelas enormes embarcações e fazendo o que eles chamam lá de banzeiro. Aquelas ondas que vão se multiplicando, e quando as embarcações passam nesses banzeiros, ela dá um pulo. Não era uma coisa muito confortável para quem não está acostumado. Bom, eu tinha medo, mas eu não falava, né? Mas a minha esposa, ela enfrentou isso. Sabe por que ela enfrentou? Porque ela ia cuidar da filha que ia ter um filho. Notaram? Na prática, o amor lança fora todo medo. Não importa se você está com medo. Se o que você vai fazer é para ajudar uma pessoa que você ama, você enfrenta. Você enfrenta bandidos, você enfrenta tragédias, você enfrenta furacões, você enfrenta um incêndio, você enfrenta muitas coisas. Não é porque você não tem medo, mas o amor lança fora, ou pelo menos deixa de lado todo medo. E aí nós vamos ajudar, socorrer aquela pessoa. Viram então como faz falta não ter amor? Não ter alguém que te ama e você não amar alguém. Por isso há muitas pessoas que ficam viúvas e talvez sem filhos em casa, que elas arrumam alguma coisa para fazer para ajudar outras pessoas. Porque nós precisamos mostrar amor para as pessoas. O amor não tem esse versículo, tá? Mas o amor lança fora toda depressão também. É claro, tem depressão medicamentosa, tem uma série de coisas que eu não quero tocar nesse assunto, mas várias pessoas com depressão, elas pensam tanto nelas próprias somente, que se elas passassem a pensar um pouco que outros também sofrem, e estender a mão para essas pessoas, talvez elas teriam alívio dos sintomas dela de depressão e quem sabe até a cura. Não subestime o valor do amor, porque o amor ele completa a sua vida. Eu sei que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Eu sei que não há outro nome além de Jesus Cristo no qual importa que alguém seja salvo. Eu sei que a vida do crente é maravilhosa. Eu sei que o crente é cheio de esperança. Eu sei tudo isso pela palavra de Deus. Mas eu sei que alguns incrédulos, ou vários incrédulos, eles são tão cercados de amor da família e talvez de amigos também, que eles se sentem completos. E fica até difícil evangelizar uma pessoa assim. Interessante, né? O amor, ele é muito bom para o crente e é muito bom para o incrédulo. Porém, incrédulos cercados de amor, eles se sentem suficientes
eles se sentem bem amparados. O Evangelho, Jesus Cristo, Igreja, muito obrigado, já tenho tudo que eu preciso. Por isso que muitas pessoas que se convertem são pessoas abandonadas, pessoas miseráveis, pessoas longe da família, ou pessoas sem família. São pessoas que carecem muito de amor. E a igreja é um grande estabelecimento, um estacionamento para aqueles que não têm amor. A tal ponto que essas pessoas, elas sabem, se eu chegar ali, eu vou receber amor, eu vou receber acolhimento. E algumas pessoas vêm mesmo procurando isso. No começo da igreja, eles viviam na prática do amor tão intensa que eles nem precisavam evangelizar pessoas. Eles não precisavam nem ir atrás das pessoas, porque as pessoas eram atraídas à igreja. E a igreja caía na graça do povo. A ponto de um dos escritores, chamado Libânio, um orador grego, ele falou: que adoráveis esposas têm esses cristãos. Ele não via isso no mundo pagão, mas ele via como as esposas dos cristãos são doces, são amorosas. Parece que ele sentia falta disso. Meus irmãos, vocês têm uma grande oportunidade de completar esse mundo só com a sua vida de amor, amando uns aos outros e mostrando esse amor. O capítulo 13 é um capítulo que, no meio de tanta polêmica, tanta discussão sobre dons, o apóstolo Paulo coloca esses pensamentos de Deus, para nós vermos que o amor é a coisa mais importante que nós temos na igreja. Nós podemos não ter grandes oradores, podemos não ter curadores de doenças, podemos não ter pessoas que saibam o futuro, pessoas que têm grande conhecimento, mas quando nós encontramos pessoas que se amam, nós nos sentimos tão seguros que é ali que nós queremos ficar. Talvez seja por isso que algumas igrejas não têm bons pregadores, não têm pessoas com tanta sabedoria, nem com tanto dinheiro, pessoas muito simples, mas está fervendo ali de pessoas. Engraçado que elas não estão sendo curadas de suas doenças, mas elas estão ali. Eu conheço porque tem familiares da parte da minha esposa que estão em grupos assim. E aquelas pessoas realmente amam as suas igrejas. Por isso, meus irmãos, nós precisamos sempre desenvolver o amor. O amor não é uma técnica. Técnica você desenvolve habilidades, mas nós precisamos desenvolver esse relacionamento. O amor é relacionamento. As pessoas que vão para uma igreja e se sentem acolhidas, por exemplo, elas voltam e elas ficam ali até sem se converter, mas elas se sentem muito bem naquele local, porque elas são acolhidas. O apóstolo Paulo, ele fala que sem amor não tem proveito. O apóstolo Paulo também fala que passou a idade da criancice. Em algum momento ele vai falar sobre isso. E ele fala também que um dia haverá um conhecimento completo, mas que o amor é a única coisa que realmente vai ficar. Vamos ler 1 Coríntios 13, versículo 1. Alguém pode ler? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Isso.
Por que bronze? Por que não ferro? As pessoas chamam os outros para o almoço em acampamento batendo alguma coisa. O que eles batem? Panela. Mas tem que ficar batendo lá, batendo. Aquele barulho seco, né? Mas quando tem um sino apropriado de bronze, um toquinho ali, ele bate e ele prolonga aquele som. O bronze e a anatomia do sino já serve para isso, para prolongar aquele som. Meus irmãos, se nós não tivermos amor, não quer dizer que nós não vamos fazer as coisas. Nós vamos fazer as coisas. Dá até para dirigir uma igreja sem amor. Dá para dirigir uma empresa, negócios. Dá para se casar sem amor. Dá para ter uma família sem amor. Dá. Mas é como panela batendo. Ou no máximo como um bronze que soa. O sino é muito bom. Ele vai, mas chega uma hora que ele acaba. O som acaba. Então as igrejas que têm sino, elas dão as suas badaladas, né? Os sinos. Mas elas precisam renovar as badaladas. Não sei como que funciona agora, se é um padrão, né? De hora em hora, dando algumas badaladas, eu não lembro mais como que era, né? Mas precisa repetir. E o sino é assim, ainda que o som seja até bonito e ele se prolonga, ele acaba. Você pode fazer qualquer coisa sem amor, e essas coisas se prolongam sim, por um tempo vai, mas no momento que acaba. A diferença é que o amor, ele é permanente, ele prolonga. Versículo 2, alguém pode ler? Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Fala a verdade, um pouquinho de profecia seria bom, né? Por exemplo, se eu soubesse que ia dar uma chuva bem forte, que eu ia me atrasar para um lugar que eu não podia me atrasar. Mas se eu soubesse quando ia começar aquela chuva, o que eu ia fazer? Eu ia sair antes. Se alguém tivesse o poder de prever, não adianta ver como que é a meteorologia, não adianta. Alguém que sabe mesmo profetizar, tal hora vai chover e forte, então sai antes. Ótimo, só um exemplo para lembrar da nossa chuva. Mas tem coisas muito mais importantes. Por exemplo, se alguém vai sofrer um acidente, mas alguém pode avisar: olha, tal hora, se você sair daqui, tal hora você vai sofrer um acidente. Então eu não vou. Eu vou driblar aquilo lá. Vou para um outro horário. Embora tenha acontecido com Paulo. Alguém chamado Ágabo, um profeta, ele falou para Paulo que ele ia para Jerusalém e ele ia ser preso. E Paulo falou: então não vou mais. Foi isso que ele falou? Não, eu vou. Porque era o propósito de Paulo e de Deus para Paulo. Ele foi avisado, mas ele já tinha sido avisado quando ele se converteu. E o apóstolo Paulo falou que eu estou pronto, não apenas para ser preso, mas até para morrer pelo Evangelho. Então a profecia é algo muito importante para algumas pessoas. Mas para nós que vivemos da palavra de Deus e da soberania de Deus, as profecias não são importantes. E é até bom não ter profecia. É muito bom não ter profecia, porque nós ficamos totalmente entregues ao Senhor, a Deus, e não aos profetas. Não aquele que teve esta ou aquela revelação. Minha vida está nas mãos de Deus. Isso é o que importa.
Então o apóstolo Paulo ele diz que é até mais importante do que a profecia, conhecer todos os mistérios, conhecer toda a ciência. Imagina se alguém descobre como acabar com uma pandemia. Não seria maravilhoso? Mas o apóstolo Paulo, ainda que uma pessoa tenha todos esses conhecimentos e uma fé tão grande até poder transportar uma montanha, se ele não tiver amor, ele não é nada. O amor, meus irmãos, é a coisa mais importante que nós temos. O amor de Deus, evidentemente. Versículo 13, ele vai mais além ainda. Alguém pode ler? Poderia dar tudo que tem. É o 3 ou o 3? É o 3. Poderia dar tudo que tem e até entregar o próprio corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Ele chega ao ponto de dizer que eu posso distribuir todos os meus bens para os pobres. E tem pessoas que fizeram isso. São Francisco de Assis fez isso. Das riquezas dele, ele deu tudo para os pobres. E ele saiu pregando o Evangelho. Mas ele fala também de pessoas que podem até queimar o próprio corpo. Agora, o que queimar o próprio corpo pode fazer de bem para alguém? Há 3 casos que eu já li sobre pessoas que queimaram o próprio corpo em praça pública. E até recentemente, eu não trouxe esses dados, tá? Mas até recentemente alguém ateou fogo em praça pública. Foi um protesto, tipo um protesto. Morreu, mas adiantou o quê? Talvez chamou a atenção de muitas pessoas. E talvez ele não pensou nele próprio, mas ele pensou, através desse autossacrifício, as pessoas vão se sensibilizar e vão ajudar nessa causa. Zarmano Chegas foi um grego, o nome dele era Zarmano Chegas. Ele também foi em praça pública na Grécia, jogou betume, tipo um piche, sobre ele e queimou-se, para mostrar o quanto ele se preocupava com a humanidade, com as pessoas. O apóstolo Paulo diz então que ainda que eu fizesse isso, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, algumas pessoas dão a vida pela própria causa, Mas o apóstolo Paulo falou que nós não estamos lutando por uma causa qualquer. O amor ele não é demonstrado dessas maneiras, mas o amor é no dia a dia. É engraçado como quando tem uma calamidade, engraçado não, é interessante, que é a melhor palavra. Como algumas pessoas enviam dinheiro para um lugar que nem conhece, nem sabe se o dinheiro vai chegar lá, porque elas são sensibilizadas para isso. Mas elas esquecem que tem pessoas bem próximas dela que estão precisando de alguma coisa, e elas não tirariam um centavo do bolso para ajudar aquelas pessoas. Então, algumas pessoas são movidas por Criança Esperança, Teleton, sabe, São movidas pela mídia, mas elas não são movidas para coisas menores e mais próximas delas. O apóstolo Paulo disse: se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aí ele passa a falar das qualidades do amor. Cada qualidade dessa dá um sermão, então vou poupar os irmãos e vou apenas mencionar, o amor, ele é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. Ufanar e ensoberbecer é a mesma coisa, quer dizer se gloriar.
ter arrogância. O amor não é assim. O amor é humilde. Versículo 5: o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Então o amor é... Uma pessoa não precisa, por exemplo, ir na praça pública ou num shopping ou em público e começar a beijar e se agarrar assim a sua esposa, a sua namorada ou namorado, para todo mundo ver que ele ama aquela pessoa. Inclusive isso pode ser um crime, que é um atentado ao pudor. Você pode ser até preso por isso. Então o amor, ele não se conduz de maneira inconveniente. Que eu amo muito essa pessoa. Não, o amor não é assim. O amor também não é egoísta, porque não procura os próprios interesses, não se exaspera. Exasperar quer dizer ficar irritado. Então o amor não vai ficar irritado, porque nós já lemos que o amor é paciente. E o amor também não fica ressentido do mal. A pessoa às vezes fica magoada por várias coisas, mas isso não é característica do amor. Versículo 6: o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então nós não nos alegramos com a injustiça, nós nos alegramos com a verdade. Às vezes, se você está assistindo algum futebol, por exemplo, um exemplo, aí alguém dá uma entrada muito dura no jogador que você admira, você fica com tanta raiva que depois no próximo lance você fica torcendo para alguém ir lá e bater naquele que bateu no seu jogador preferido. Mas o amor, ele não se alegra com a injustiça, ele regozija-se com a verdade. Há muito dentro de nós que tudo suporta, porque o amor é paciente, nós já vimos. O amor jamais acaba. Mas quem se divorciou, então quer dizer que nunca amou? Não. Você tem que subentender que o amor de Deus jamais acaba. O amor dos homens acaba sim. Se eu deixar de cuidar da minha esposa, de nutrir carinho por ela, meu amor por ela acaba. Ele some. É igual uma planta, você precisa cuidar. Então, o seu amor acaba. É por isso que a palavra de Deus tem muitas advertências para nós amarmos ao nosso semelhante. Porque a tendência nossa é se esfriar e até acabar. Mas o amor de Deus, esse é o amor de Deus, ele jamais acaba. Enquanto você está ligado ao Deus e a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, você ama. Mas se você se desligar de Deus, aí o seu amor pode acabar, e vai acabar. Aí ele fala também que as profecias, as línguas e a sabedoria, a ciência, essas coisas vão passar. Por isso que então nós ensinamos aos irmãos que os dons de 1 Coríntios 12 e 14 são dons transitórios, eles passam. E Paulo já está dizendo que eles iam passar. Aí ele fala no versículo 9: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Por que em parte? Porque o conhecimento daqueles crentes não era completo. Olha que alegria sua, você tem um conhecimento completo porque você tem a Bíblia completa, mas eles não tinham. O versículo 10, alguém pode ler? O que é perfeito? A palavra aqui que Paulo usou é uma palavra no grego que é teleion. Teleion quer dizer completo. Então, quando vier o que é, não quem é, mas o que é completo. Então, o que é em parte vai acabar. Então, quando a Bíblia toda vier,
se completar. Então, o que é em parte? As profecias, dom de sabedoria, de conhecimento, revelações, essas coisas vão passar. Então, o apóstolo Paulo já estava preparando a igreja de que aqueles dons iam acabar. E a Bíblia completa que seria suficiente para a igreja. E ele dá um exemplo para isso. É como uma criança. É muito bom ser criança, brincadeiras de criança, o estudo de criança, tudo é bom, mas tem uma hora que tem que acabar isso. Tem que crescer, tem que desenvolver. A igreja, vivendo de profecias, revelações, todos esses sinais que foram falados no capítulo 12, os 9 dons, isso era no começo, isso tinha que acabar. A igreja tinha que entrar num estágio de maturidade, que é ter a Bíblia toda completa, sem depender de pessoas na igreja com esses dons. Hoje você não depende de ninguém com profecia, revelação, línguas, cura. Você não depende dessas pessoas. Você depende da palavra de Deus para a sua fé. Versículo 11, alguém pode ler? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Tem uma hora que precisa parar, né? Com as coisas de criança. Tem que crescer, tem que amadurecer. É bom a igreja ter esses sinais, é muito bom, mas tem uma hora que não precisa mais. Não vai mais precisar desse carimbo, dessa autenticação, desse auxílio para que as pessoas fiquem impressionadas com o cristianismo. Nós vamos precisar só da Bíblia. Hoje, a única coisa que eu tenho para apresentar para as pessoas é o estudo da palavra de Deus. Eu não tenho mais nada para apresentar. Aliás, eu tenho a minha vida, o meu testemunho e a vida de amor dos crentes. Essas são as nossas marcas que adornam, embelezam, enfeitam a palavra de Deus, como Tito falou. Então nós temos hoje a palavra de Deus, que é a nossa primeira regra de fé e de prática. É a palavra de Deus. E junto com a palavra de Deus, o nosso bom testemunho. Mas nós não precisamos mais dessas coisas que a igreja tinha no início. Versículo 12. Alguém pode ler? Agora, pois, temos apenas os reflexos como escudo, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como estou plenamente conhecido. O apóstolo Paulo diz que agora na época dele, no início lá da igreja, agora nós vemos como um espelho, obscuramente. O espelho da minha casa não é assim não. Se eu olho no espelho, é exatamente aquela imagem. O espelho é muito bom hoje em dia. A tinta de espelho que nós temos hoje é perfeita. Mas antigamente o espelho que eles tinham era o bronze polido. O bronze polido era muito bom. Me lembrei daqueles para-choque de Fusca antigo que alguns cuidavam tão bem. Tinha um produto chamado Caol. Alguém já viu? O Joãozinho, né? Sabe quem apontou para você? O Jonas. Não, eu usava no quartel, tinha que dar brilho no cinto, então eu usava Caol. Caol. Passava no aro da bicicleta, da roda da bicicleta também, brilhando. Aqueles para-choques de metal, né? Niquelado. Então passava aqui e ficava muito bom. Dava para você se ver. Baixela de prata, né? Antigamente era moda daquilo em casamento. Aquilo era um espelho. Muito, muito melhor do que o espelho de Paulo. Então quando Paulo fala, agora vemos como em espelho,
Você tem que entender que era o espelho daquela época, de bronze. Por mais que desse o polimento, ficava tudo distorcido. Inclusive a porta do templo chamava-se Porta Formosa. Era uma porta que eles ganharam de Corinto, porque em Corinto fazia-se os melhores espelhos. Em Corinto eram espelhos de bronze polido e ficava algo muito brilhante, muito bonito, mas distorcido, aquelas ondulações, né? Então, entenderam, né, sobre o espelho da época? Agora nós estamos vendo como espelho daquela época. Não é perfeito, mas um dia nós vamos ver face a face. Alguns pensam ver Jesus. É claro que vamos ver Jesus face a face, mas ele está dizendo outra coisa. Ele está falando que agora nós precisamos de pessoas com alguns dons, de sinais, profetas, revelações, e eles falam, mas eles não estão sempre com a gente. Eles falam na igreja, mas nós não temos sempre para consultar essas pessoas, e nem sempre essas pessoas têm uma revelação nova. Por isso, um dia nós vamos ver Paulo falando face a face, vamos ter algo completo. Então, muitos comentaristas, e eu creio nisso também, eles estavam falando do cânon. Cânon quer dizer a Bíblia, todos os livros da Bíblia completo. Aí sim, a igreja estaria com toda a ferramenta que precisa. Hoje, meus irmãos, eu não tenho medo nenhum de dizer que nós vivemos de uma maneira muito mais plena do que a igreja primitiva. Eu sei que tem muita gente que quer voltar a ser igual à igreja primitiva, mas hoje nós estamos muito mais completos. Nós temos a palavra de Deus, com tudo que Deus manda fazer. A gente não precisa ficar com dúvida se um profeta está falando a verdade ou não, porque nem precisa de profeta. Nós olhamos diretamente na palavra de Deus. É isso que eu entendo que Paulo estava querendo dizer. Um dia tudo vai ser esclarecido. E ele resume essa parte, né, do amor dizendo assim, versículo 13. Alguém pode ler? 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor, e a maior delas é o amor. Então essas trigêmeas, né? Fé, esperança e amor, são virtudes, são 3 virtudes que todo crente deseja. Mas veja o que vai acontecer. Você precisa de fé hoje. Um dia a sua fé vai se transformar em posse. No céu você não vai precisar crer que alguma coisa vai acontecer, porque você já estará vivendo o acontecimento. A fé vai se transformar em posse. A esperança, hoje você espera que o Senhor te leve para o céu. Você espera que todas essas verdades aqui sejam completas na sua vida. Espera a redenção do seu corpo para viver com o Senhor. Mas um dia essa esperança vai se tornar em realidade viva mesmo. Eu tenho a esperança de encontrar ao meu Mestre, ao meu Salvador Jesus Cristo, mas é só esperança. Um dia eu vou abraçar Jesus Cristo. Então essa minha esperança vai se transformar numa realidade próxima a mim. E o amor vai se transformar no quê? Ele não vai se transformar em nada, ele vai continuar. Nós fomos salvos pelo amor de Jesus Cristo, vivemos em amor a Jesus Cristo e aos irmãos, e lá no céu esse amor vai continuar. Então a fé é importante, a esperança é importante, mas fé e esperança não precisarão existir no céu, mas o amor sim. O amor vai existir por toda a eternidade.
Que Deus abençoe os irmãos e espero que todos tenham compreendido a importância do amor na igreja, a importância do amor nas nossas vidas. Tem mais uma música, Jonas? Você pensou em alguma mais? Dependendo do cântico, tem que ser água. Quando você vai colocando aí, eu vou orar, tá bom? Depois nós cantamos e encerramos. Nosso Deus, obrigado porque o amor do Senhor foi derramado nos nossos corações por meio do Teu Santo Espírito. Agradecemos, ó Pai, porque o amor é quem tem motivado a igreja em toda a sua história a alcançar os perdidos. E pelo amor que os irmãos tiveram por nós, nós somos edificados também pela Tua Palavra. Agradecemos a Deus pela Tua Palavra completa e pela igreja completa. Nós não precisamos de outros recursos. Muito obrigado por isso. Agradecemos pela chuva que o Senhor nos deu. Pedimos